falar outras que Deus colocou ao meu coração. Vai ser uma noite, como tem sido aqui, eu creio que hoje é uma noite de libertação neste lugar. O Senhor está trabalhando aqui e eu sinto Deus falando nos nossos corações aqui nesta noite. Então, o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está no livro do Gênesis, capítulo 40. Capítulo 40, a gente vai ler a partir do verso 1. Livro do Gênesis, capítulo 40. Verso 1, vamos lá? 1, 2, 3. Próximo. Irmãos, peraí. Gente, essa leitura de vocês está muito desanimado isso, gente. Será que é o frio? O frio não conseguiu travar a sua língua não, né? Vamos lá. Vamos lá. Verso 2. 1, 2, 3. Aê. Três. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Guarda esse verso. Vamos ler de novo o verso de número 3, porque ele é muito importante, essa informação. 1, 2, 3. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Muito bem. Agora nós vamos ler desse mesmo capítulo, o verso 21. Desse mesmo capítulo, verso 21. Já está lá? 1, 2, 3. E fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. 22. Mas ao padeiro mor, como José naquele decretado. Muito bom. Eu quero falar nesta noite um pouco com os irmãos. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas parece que esses textos, eles estão assim todo desconectado, desplugado, desantenados. Não, eles estão completamente conectados, tá bom? Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre prisão. Quero falar sobre algumas prisões que acontecem na nossa vida. E eu quero usar esse texto aqui e quero mostrar aos irmãos como as pessoas enfrentam isso. E eu quero falar de algumas classes também que saem de algumas prisões. Eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês, muito, muito, muito simples, mas é muito poderosa, vai fazer você pensar, vai fazer você mudar de comportamento, vai fazer você ver as coisas de uma forma diferente. Enquanto eu for ministrando aqui, o Espírito Santo vai trabalhando aqui nessa casa. Ele vai movendo aqui neste lugar e ele vai restaurando corações aqui nesta noite. Quando eu orava hoje à tarde, Deus falou comigo, não se preocupe, meu filho. Enquanto você ministra a minha palavra, eu vou quebrando cadeias nesta noite. Eu vou libertando, eu vou trabalhando de uma forma especial, então eu quero compartilhar esse texto com você. Pois bem, esse texto aqui fala de um personagem
para mim, gente, ele é um dos personagens mais interessantes do Antigo Testamento. Inclusive, tem 4 que para mim eles são muito importantes. Abraão, que é considerado o pai da fé, um homem muito abençoado por Deus. E eu acho muito bonito a história de Abraão, a intimidade que ele tinha com Deus. Uma outra pessoa que é muito importante para mim é Moisés. A coragem dele, a graça que Deus deu a ele, a sabedoria que Deus deu a ele, ele também para mim é muito importante. Um outro que é muito importante para mim é Neemias, por causa da organização que ele tinha. Se ele não fosse um cara organizado, jamais ele conseguiria reconstruir a cidade de Jerusalém. Sem organização, ele não faria aquilo, porque a elite da cidade estava lá na Babilônia e só ficou lá, quem conhece a palavra, usando uma linguagem coloquial, a ralé, né? Então, ele pegou um povo que aos olhos humanos, eles não tinham condições. Mas Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. E Deus usou a vida daquele homem. Então, Neemias para mim também é uma pessoa muito respeitada do Antigo Testamento. E o 4º personagem, muito respeitado para mim, é José. Esse menino aqui, ele é muito respeitado. Ele é uma pessoa muito respeitada, muito querida, pela forma que Deus usou a vida dele. Tem erros também? Tem. Eu preguei numa convenção de pastores uma vez, eu falei sobre os 3 erros de José. Mas hoje eu não quero falar sobre os erros de José não, tá bom? Quero falar sobre os acertos, tá? E numa outra ocasião aqui, eu vou falar para vocês sobre os 3 erros de José. Mas hoje eu quero falar sobre os acertos dele. E não quero também falar sobre o sonho dele, nada disso. Eu quero falar sobre essas prisões aqui. E quero mostrar algumas coisas aqui que talvez você nunca parou para analisar. Pois bem, esse menino aqui nasceu em uma família muito abençoada. Ele é filho do patriarca Jacó, de onde surgiu as tribos de Israel. A família dele não era uma família pequena, ele tinha mais de uma dezena de irmãos e mais uma irmã. E esse menino, ele foi muito amado pelo seu pai. O seu pai amava esse menino de uma forma especial, porque Deus já tinha uma obra grande na vida dele. E a Bíblia Sagrada fala que José começou a se destacar entre os seus irmãos. Ele teve um sonho que os feixes que estavam no campo se curvava diante dele. Ele estava colhendo trigo junto com seus irmãos e o feixe dele crescia e o dos seus irmãos se curvava diante dele. Depois ele teve outro sonho também, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvava diante dele também. Já era Deus mostrando o que aconteceria com ele no futuro. Os seus irmãos começam desencadear aí uma ira muito grande, uma raiva de José. Quando ele chegava, os irmãos olhavam para ele no campo e diziam: o sonhador está chegando, lá vem o sonhador já está se aproximando da gente. A Bíblia Sagrada fala que os irmãos vêm de José e José vai parar no Egito. Quando José chega no Egito, ele é vendido para o primeiro oficial do Egito, ele é vendido para o capitão Potifar, um homem muito poderoso no Egito, um homem que fazia parte da elite palaciana, e a Bíblia Sagrada fala que esse homem coloca tudo que ele tinha nas mãos de José. E a Bíblia vai dizer que por causa de José, essa informação, gente, é muito importante. A Bíblia diz assim que por causa de José, Deus prosperou a casa de Potifar. Ele foi abençoado no campo, a família dele foi abençoada, o seu gado, as suas ovelhas, tudo o que ele plantava prosperava por causa de José.
Deixa eu lhe dar uma palavra. Tem gente que vive ao seu redor, que está sendo abençoado, por causa da graça de Deus que há contigo. Viu? Deus me manda lhe dizer que é para você ficar firme, porque tem alguém da sua família que está sendo alcançada por causa das suas orações. Tem filho seu que está sendo alcançado por causa de você. Tem alguém na fábrica que Deus vai salvar por causa da sua vida. Tem alguém aprisionado pelo diabo que Deus vai libertar por causa da unção que há em você. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Pois bem, a Bíblia diz assim, que a esposa de Potifar, esta mulher, se engraça para o lado de José. José é um moço muito bonito, muito simpático. Eu acho que ele tinha perfume da Chanel, da Bulgari e outras coisas mais, né? Sapato de cor alemão, né? E essa mulher olhou para esse menino e falou: olha, é você mesmo, eu vou dar o bote certinho aí, é você mesmo. E a Bíblia Sagrada fala que ela tenta agarrar José à força, mas ele era crente, ele era servo de Deus. E a Bíblia diz que ele corre e ele deixa a capa dele nas mãos dela. Tem gente que perde o ministério todinho por causa de uma capa, né? Se José tivesse voltado para trás para pegar a sua capa, talvez ele não teria resistido. Deixa eu lhe dar um conselho. Larga tudo que você tiver para trás e obedeça o que Deus está lhe falando. Larga tudo, larga tudo, larga tudo. O que Deus tem para você é maior do que uma capa. Torabaracai, tonoroborehai. O que Deus tem para realizar na sua vida é maior do que uma capa. Tem gente que por causa de uma capa perdeu família, perdeu ministério, perdeu o respeito das pessoas, perdeu tudo. José falou: eu vou embora, fica com essa capa. Ah, pastor, mas a capa foi o motivo da ruína dele. Não foi não, não foi não. Você que acha, mas não foi. A Bíblia Sagrada fala que o marido, né, o Potifar, uma mulher dessa, né, dá até para a gente mudar o nome dele, né? Em vez de chamar de Potifar, a gente vai chamar de Boitifar, né? 2 chifres na cabeça, não é Potifar, é Boitifar, né? E a Bíblia Sagrada fala que ele chega e ela fala assim: olha, esse hebreu, esse escravo que você comprou, ele quis me violentar, ele quis ter relação sexual comigo à força. Gente, nessa época aqui, um crime desse no Egito, eu vou dizer algo para você. Se José permaneceu vivo, foi por causa da boa mão de Deus. Por muito menos ele matava. Um crime desse, uma acusação dessa, gente, no Egito, com a esposa do homem do alto escalão do governo, com a esposa do homem que fazia parte da elite palaciana, ele ficar vivo já é um milagre. Deixa eu lhe dar uma palavra de Deus. Todos os intentos do diabo contra a sua vida não prosperará. Só o fato de você estar vivo já é um milagre. É certeza que Deus está cuidando de você e Ele está guiando o seu destino. Aí ele vai, e a Bíblia diz que o capitão Potifar manda colocar José na cadeia, manda colocar José no cárcere, e ele vai parar na cadeia. Quando ele chega na cadeia, ele conquista o carcereiro. O carcereiro coloca tudo o que tinha nas mãos de José. Daqui a pouco ele já estava mandando nos presos, ele já estava governando a cadeia, e a Bíblia vai dizer que o carcereiro não se preocupava com nada. Ô meu irmão,
até no meio dos escombros, até no meio da ruína, o servo de Deus aparece. Eu me lembro de uma irmã que ficou internada no hospital, e ela doente. Ela levantava de noite e começava a orar pelos pacientes, e ela doente. As enfermeiras chegavam e ela ajudava elas a aplicar soro, colocar e tal, e ela doente. Irmão, os filhos de Deus, onde ele chega, eles começam a dominar a situação. Que coisa linda! Os filhos de Deus, onde eles chegam, mesmo doente, no hospital, mas alguém olha e fala assim: eu preciso aplicar um soro aqui. O cara olha, parece que o olho cai em cima do crente. Vem você? Vem, não é verdade? Mas por que eu? Porque você é diferente. Porque você tem uma luz diferente. Porque você tem uma glória diferente. E José, ele começou trabalhar ali na prisão. Ele começou cuidar dos outros presos. Ele começou dominar ali aquele lugar. Aí a Bíblia vai dizer, no verso que lemos, no capítulo 40 e no verso 1, que 2 homens que faziam parte também do palácio, a Bíblia vai chamar um de padeiro e outro de copeiro. Deixa eu explicar isso aqui para você. Esses 2 homens, gente, eles não ocupavam um cargo simples. Não era simples o cargo que eles ocupavam. Deixa eu explicar para você. O copeiro, ele tinha a responsabilidade de provar o vinho antes de chegar na boca do rei. O suco, se fosse hoje, né, a Coca-Cola trincando. Coca-Cola quente é do diabo, mas trincando é bom. Quente não é de Deus, não, é do Satanás. Né? A gente que faz muita visita, irmãos, aqui não, mas no Brasil, tinha o tal daqueles refricola, não sei o que, e eu que não enxergo, né? Eles davam aqueles copão grandão, e eu tomava rápido para acabar logo, né? Porque a gente vai tomando de pouquinho, pastor Rosângela, parece que vai virando uma eternidade aquilo. Eu tomava rápido, quando eu colocava o copo na mesa, pastor, o senhor tomou, o senhor gostou, pai, encheu de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Então o copeiro, ele tinha a responsabilidade de provar o vinho, o suco, a comida, antes de chegar na boca do rei. Então tinha que ser alguém de confiança, tinha que ser alguém que o rei confiasse. O padeiro também. E a Bíblia diz que ele não era um padeiro simples, ele era o chefe. Ele comandava a cozinha. Ele comandava a elite. Se fosse hoje a gente chama de chefe de cozinha. O copeiro também, ele não era um copeiro simples, ele era o chefe dos demais. A Bíblia diz que os 2 ofenderam o rei. Fale comigo, ofenderam o rei. Foram parar na prisão. O texto que lemos fala que eles foram parar na mesma prisão que estava quem? Eles foram parar na mesma prisão que estava quem? José. Agora deixa eu explicar um negócio para você. A Bíblia vai dizer que eles ofenderam o rei. Só que a Bíblia não fala que tipo de ofensa foi essa. Agora, ofender o rei do Egito, que era a maior potência da época, nesse tempo aqui, gente, era um crime grave. Ofendeu. É a mesma coisa de você encontrar a filha do primeiro-ministro do Japão e dar um surto em você e você bater no rosto da menina até sangrar, na filha do primeiro-ministro. Ô meu irmão, pensa num crime desse. Pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. É verdade, Ele não faz. Mas a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. Você bateu no rosto da filha do primeiro-ministro. Você vai ser julgado
de forma o quê? Diferente. Diferente. Eles não ofenderam o cara que limpava o chão. Eles não ofenderam o cara que lavava o carro do rei. A Bíblia vai dizer que eles ofenderam o rei da onde? Eles ofenderam o rei do Egito. Ofenderam. E foram parar na prisão. Onde quem estava? José. Então vamos lá. Fechamos aqui. Agora tem o segundo tópico da minha mensagem. Teve o primeiro, que foi essa introdução. Agora tem o segundo. Depois tem o terceiro e é onde eu vou fechar. Primeiro, há dois tipos de pessoas que estão em uma prisão: aqueles que devem e aqueles que não devem. Deixa eu falar um negócio para você. José era culpado ou inocente? Inocente. Ele estava em uma prisão, mas ele não devia. Ele foi acusado, ele não devia. O copeiro e o padeiro estavam na mesma prisão, eles eram culpados ou inocentes? Culpados. Ofenderam o rei. Ofenderam o rei. Gente, quando a gente fala de prisão, tem gente que acha que é só esse complexo prisional, esse lugar feito de alvenaria ou de madeira. Não. Tem algumas prisões que cercam a gente. E Deus falou para mim conversar com vocês hoje, porque tem prisões que a gente entra e a gente não é culpado. E tem prisões que nós somos culpados, gente. Tem prisões que nós estamos nela e é culpa nossa. Primeiro, a prisão, ela tira a nossa liberdade. O nosso direito de ir e vir. A prisão faz isso. Outra coisa que a prisão faz, a prisão altera a nossa rotina. Ela altera. Entendeu? Então, partindo daqui, essas duas classes de pessoa, José representa uma classe, o copeiro e o padeiro representam a outra classe. Eu quero falar algumas coisas para você. Exemplo. Você não cuida do teu corpo. Você nunca faz uma caminhada. Você nunca faz um exercício. Você come gordura como se fosse maná do céu. Você nunca vai ao médico fazer uma bateria de exames. Você só vai quando você cai e você fala, ai! Aí você vai. Você não cuida da sua saúde. Você tem uma vida louca, doida, sem disciplina. E daqui a pouco você percebe que você está preso em uma prisão chamada prisão da enfermidade. Aquilo que você podia comer, agora você não pode mais. Aquela quantidade de quilômetros que você andava, agora você não pode mais. Do jeito que você deitava na cama, você não pode mais. Do jeito que você sentava, você não pode mais. Você está em uma o quê? Prisão. Mas você entrou nessa prisão porque você é o quê? Culpado. Culpado. Você não cuidou do seu corpo, você não cuidou da sua saúde, você não cuidou. Você entrou numa prisão que não foi o diabo que colocou. Foi você que entrou por falta de vigilância. Tem uma outra, vamos lá. Você não ora. Você não procura jejuar. Você não procura ter uma vida espiritual disciplinada. Você não procura ficar longe do pecado. Você não procura ficar longe das vaidades. Você não procura melhorar. Daqui a pouco você entra numa prisão chamada frieza espiritual. E você não consegue romper, você não consegue crescer, você não consegue avançar, você não consegue prosperar. E parece que tem algemas nos seus braços, parece que tem algemas nos seus pés. E você vê todo mundo andando, você vê todo mundo caminhando, você vê a igreja crescendo e você vê a sua vida estacionada.
Você está em uma prisão. E essa prisão que você entrou, você é culpado. Culpado, porque você procurou ela. Você procurou essa prisão. Agora, tem prisões que a gente não é culpado. Não é culpado. Eu atendi uma menina que entrou no meu escritório uma vez, uma menina crente, irmãos, muito crente. Pensa numa serva de Deus. Pregava, uma menina cheia do Espírito Santo, cuidava da saúde dela, líder da mocidade. E ela chegou na minha casa, magrinha, tadinha, a Sueli. Falou: Claudemir, eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu falei: o que acontece contigo, Sueli? Ela falou: eu estou com leucemia. Pastor, eu cuido. Eu não estou em pecado. Os meus pais são aqui dessa igreja. Você me conhece. Mas tem um negócio, pastor, dentro do meu sangue. E eu estou morrendo aos poucos. Essa menina está em uma prisão. Mas ela é o quê? Inocente. Inocente. Ela não tem culpa. Um pastor amigo meu me ligou, o pastor Davi, e eu estou falando porque ele permitiu falar. Falou: pastor, ore pela minha esposa, a pastora Sueli. Meus irmãos, pensa numa mulher de Deus. Eu falei para Eliana que de todas as pessoas que eu visitei, a pastora Sueli é a pessoa mais simpática, é a mulher mais querida que eu já tive a oportunidade de conhecer. Pensa numa mulher de Deus. Ao lado do pastor Davi, preside um campo lá no Brasil. E a pastora Sueli tem uma graça. Ela ora e Jesus cura as pessoas. Ela tem uma graça de Deus. E ela foi ao médico fazer uma bateria de exames e ela está com nódulo. Está com caroço no seu seio. E ela já começou a quimioterapia. E o pastor me ligou chorando e disse: pastor, nós estamos em uma prisão, pastor. Agora ela não pode comer mais isso, não pode fazer mais isso, não pode fazer mais isso. A pastora Sueli está em uma prisão. Mas ela não é o quê? Ela não é culpada. Então tem dois tipos de prisão. Tem aquela prisão que você procura, e tem aquela prisão que você entra nela por causa das crises, das dificuldades do dia a dia. Exemplo, um cara trabalhador, trabalha numa empresa, ele nunca faltou, é um cara sério, nunca brigou lá dentro, é um cara sério, mas a empresa que ele trabalha faliu. E ele foi mandado embora, ele foi pego de surpresa, e até ele arrumar um outro emprego, ele se embaraça um pouco na sua vida financeira. Mas um cara sério, um cara trabalhador, ele entra em uma prisão que ele não é o quê? Culpado. Agora, o outro gasta tudo que tem. O cartão de banco dele, meu Deus, tem conta em 15 bancos. Compra tudo que vê. Não tem controle, não tem administração, não tem nada. E daqui a pouco ele não pode mais comprar o que queria, não tem condições de pagar mais o que ele precisava pagar. Compromete a escola das crianças, compromete o seu futuro, e ele fala: eu estou preso pelas minhas dívidas. Ele está em uma prisão, mas essa prisão que ele está, ele é o quê? Culpado. Vocês entenderam, gente? Gente, quando Deus me revelou isso aqui, eu chorei muito. Há duas classes de pessoas que estão em uma prisão: aqueles que devem e aqueles que não devem. José não devia, mas o copeiro e o padeiro fizeram o quê? Eles ofenderam o rei. Pastor, e essa prisão que eu entrei
por causa da minha falta de cuidado. Essa prisão que eu entrei, eu já estou nela, meu pastor. Pastor, e agora que eu já estou, como faz? Eu não tinha enxergado, mas agora, ouvindo o Senhor pregar, o Senhor expor aí, os meus olhos, eles se abriram. E como faz para mim sair agora? Agora o diabo vai rir da minha cara. Eu quero lhe dar uma palavra. A palavra de Deus, ela nunca cai nos corações em vão. Deus falou para mim que se você reprogramar a sua vida, se você tiver humildade, colocar o rosto no chão, se você der a volta por cima, se você entender que você está nessa prisão e é culpa sua, e você se humilhar, Deus me manda lhe dizer, a mão de Deus vai quebrar todas as cadeias. A mão de Deus vai quebrar todas as muralhas e vai colocar você em liberdade. Paulo e Silas, eles repreenderam o espírito de adivinhação de uma moça. Gente, eles não roubaram, eles não atropelaram ninguém e saíram correndo, eles não fugiram, gente, não, pelo contrário, só estenderam as mãos para abençoar uma moça. Os dois, eles foram parar na onde? Na prisão. Eles tinham culpa, sim ou não? Não, gente, não. Deus olhou e falou assim, ó, você não tem culpa, Paulo. Você não tem culpa, Silas. Só que tem uma coisa, eu trouxe você para cá, para mim manifestar a minha glória. Tem alguém aqui que eu vou salvar. Canta, ora, glorifica o meu nome. E a Bíblia diz que Deus manda um terremoto. E as cadeias são quebradas. As paredes caem. E os presos e o carcereiro que está ali aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Eu quero lhe dar uma palavra. Eu vejo prisões caindo nesta noite. Eu vejo prisões caindo nesta noite. Quem acredita assim, levanta a sua mão e dá um glória a Deus aqui nessa casa. O teu filho vai chegar para você e ele vai falar, mãe, eu quero te acompanhar. E você vai dizer, o que aconteceu? E o Espírito Santo vai falar ao seu coração, prisão que caíram, prisão que foi quebrada. Ele estava preso, ele não conseguia ir, mas eu quebrei essas prisões. A sua alma vai começar a sentir vontade de orar, de jejuar, de fazer coisas que você não fazia, e você vai dizer, o que é isso? O Espírito Santo vai dizer, prisões espirituais que você tinha, eu quebrei. Agora entra no Santo dos Santos, entra na minha presença, glorifica o meu nome, porque eu quero te dar a vitória e te abençoar. Onde tem alguém que recebe essa palavra? Glorifique ao Senhor esta noite, porque Jesus está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Agora eu tenho a terceira parte. Fechamos esse conceito aí? Tá legal com vocês? Entenderam que há dois tipos de prisão? Tem aqueles que devem e aqueles que não devem. Então faça uma autoanálise da sua vida. Se essa prisão que você está, quem é culpado? Faz uma análise. Às vezes, gente, a gente entra em algumas prisões por falta de vigiar, por falta de orar, por falta de pedir direção de Deus, a gente entra. Agora, o que determina a nossa vitória, o que traz a nossa vitória, o que faz as mãos de Deus nos abençoar, é de que forma nós vamos sair da prisão. Aqui eu tenho 3 classes de pessoas que saem da prisão, e cada uma delas sai para uma coisa. Eu tenho uma classe representada pelo copeiro,
eu tenho uma classe representada pelo padeiro, e eu tenho uma outra classe representada por quem? Por José. Então vamos lá, vamos fechar isso aqui. Eu tenho 3 classes de pessoas representadas aqui nessa prisão. Eu tenho uma representada pelo copeiro, eu tenho uma outra representada pelo padeiro, e eu tenho uma outra representada por José. Então vamos lá. Esses 2 homens, eles sonharam. Tiveram um sonho, e José interpretou o sonho deles. Vocês conhecem a Bíblia, eu não tenho tempo aqui para me detalhar. E José falou para o copeiro: você vai voltar para o seu cargo. Daqui 3 dias você vai voltar e você vai ser colocado, você vai ser empossado no seu cargo de novo. E ele falou para o padeiro: daqui 3 dias você vai sair daqui, o rei vai mandar cortar a sua cabeça, vai pendurar você numa estaca de madeira, e as aves do céu vai comer a sua carne. Então eu tenho 3 classes de pessoas aqui. Primeiro, é aqueles que saem da prisão para mesmice. O homem era copeiro, ele saiu da prisão e foi fazer a mesma coisa: espremer uva na taça e servir para o rei. Ele saiu da prisão para viver uma mesmice. Tem gente que está numa prisão espiritual, irmão, e ele pede para a gente fazer campanha, ele pede para a gente orar. Aí Deus tira o miserável fica uma semana bem e volta tudo de novo. Saiu da prisão para viver uma mesmice. Oh meu Deus! Tem gente que está endividado, você senta com ele, você ora com ele, você aconselha. Você não é economista, mas pastor tem que ser tudo, até economista. Você dá uns conselhos para ele, ele paga tudo, irmão, rapidinho. A igreja ajuda, os irmãos ajudam, o camarada se organiza. Ele fica 2 dias, pega o cartão e fala: agora eu já paguei, eu vou fazer outra. Meu irmão, saiu da prisão para viver uma mesmice. A segunda classe é aqueles que saem da prisão para a morte, que é a classe do padeiro. Ah, meu casamento está em crise. O segredo é abandonar a igreja. O segredo é pedir o divórcio, porque aí eu resolvo. Eu não quero mais viver nesta prisão. Ele saiu da prisão, só que ele saiu da prisão para a morte. O cara fala: eu estou numa prisão, eu estou numa dificuldade, eu estou numa crise aqui, eu vou dar um tiro na minha cabeça que vai resolver. Saiu da prisão para a morte. Para a morte. Ô gente, quantos traficantes, quantos meninos que estão presos, mas a polícia pegou e eles estavam devendo na boca. Aí a polícia solta porque eles são de menor, eles não conseguem pagar, e o traficante manda o quê? Matar. Saíram da prisão para a morte. Agora tem a terceira classe que eu vou fechar com ela. Tem aqueles que saem da prisão para viver o novo de Deus. Tem aqueles que saem da prisão para ser o que nunca foram, para fazer o que nunca fizeram. Ó, o copeiro saiu da prisão e falou assim: eu vou voltar para o mesmo lugar. O padeiro saiu da prisão para morrer, e José saiu da prisão para ser um governador. Deixa eu lhe dar uma palavra. Já que você saiu dessa prisão, fala assim: agora eu vou orar, Senhor, agora eu vou jejuar, agora eu vou estudar, agora eu vou me levantar. Já que eu não estou mais na prisão, eu vou viver o novo de Deus. Eu vou colocar a minha vida no altar e milagres acontecerão. Agora, eu quero falar algo para você que vai fazer você chorar. Quando José interpretou o sonho do copeiro, ele falou para o copeiro assim: ó, quando você estiver lá fazendo parte da elite palaciana, lembra-te de mim. Não esquece de mim aqui não. Aí a Bíblia diz assim que ele fez o quê?
esqueceu de José. Todo mundo pode se esquecer de você, mas Deus não esqueceu de você. Ele está te vendo aí. Agora, o que eu vou te falar vai te intrigar mais ainda. É complexo o que eu vou falar, mas é bíblico. Fale comigo. Deus contribuiu para que esse esquecimento acontecesse. Pastor, o senhor é doido. O senhor surtou, mandar internar. Eu vou provar. Se José Hélio tivesse sido lembrado pelo copeiro naquela hora, e o copeiro tivesse querido, presta atenção, gente, que Deus me deu, convencer o rei, o rei talvez tivesse mandado matar o copeiro e José. Ah, mas ele não deve. Você está maluco, rapaz? Ele quis mexer com a mulher do primeiro-ministro. Você é doido? Some daqui. Sabe o que Deus fez? Deus fez assim, ó. Eu vou trabalhar na mente dele. Eu vou fazer ele esquecer do meu filho aí, porque se ele lembrar do meu filho vai complicar. Eu vou fazer o rei ter um sonho. E daí eu só vou fazer o copeiro lembrar dele na hora certa. Ó, quando alguém esquecer de você, não fale mal não. É Deus trabalhando. Deus falou assim, eu só vou fazer o copeiro lembrar de José quando o rei do Egito sonhar. Imagina o copeiro tentando convencer o rei, gente. Imagina o rei, ó. Aquele hebreu que está na prisão, ele não deve. Quem falou para você que ele não deve? Quem falou? Você é juiz aqui agora? Você é advogado aqui? Pensa. Deus fez com que o cara esquecesse. Deus sabe trabalhar, gente. Deus sabe trabalhar. Então eu quero lhe dar uma palavra. Não murmura não. Levanta a sua mão. No meio de toda essa dificuldade, a mão de Deus está trabalhando. Se é verdade, dá um glória a Deus aqui essa noite. Aí o rei sonha. Estava em pé às margens do rio Nilo e sonha com as vacas magras que devoravam as gordas. E o sonho do rei é maluco nesse sonho do rei. Eu fico pensando, né? Como deveria ser esse sonho, né? Eu que não enxergo já penso, né? Que não tenho os desenhos na minha mente. Imagine vocês, porque as vacas magras comendo as gordas, engolindo, até tem sentido. Porque vaca tem boca. E espiga? Ele sonhou que as espigas devoravam as outras. Ô meu irmão, como? Que sonho doido! Que sonho maluco, gente. E uma espiga. Nossa, comeu a outra, mano. A vaca ainda tem sentido, porque a vaca tem boca, tem dentro, mastiga. E a espiga de milho? Como que devorou a outra, gente? Que sonho maluco desse rei do Egito. Mas vamos embora, deixa esse sonho dele para lá. Quando ele sonha, o Espírito Santo vem, Hélio, e na mente do copeiro, fala assim, ó, agora você pode falar, porque agora eu estou trabalhando. Lá atrás, se você falasse, talvez, em vez de você tirar ele da cadeia, você ia provocar a morte dele. Mas agora está no meu tempo. Agora está no meu tempo. Fale dele agora! E quando Deus manda falar de você, ninguém impede. Quando Deus manda falar de você, ninguém pode impedir. Aí José se comparece diante do rei, interpreta o sonho do rei, e para encerrar, ele vai parar no trono. O anel de primeiro-ministro era a segunda maior autoridade da nação depois do rei. Fecho com isso aqui, ó. Há 3 classes de pessoas que saem da prisão. Tem uns que saem para
mesmice. Tem outro que sai para a morte. E tem outro que sai para viver o quê? O novo de Deus. Fiquemos de pé, por favor. Eu vejo a mão de Deus quebrando prisões aqui nessa noite. Se você crê que Deus quebra prisões, talvez não tenha nenhuma prisão na sua vida, mas você quer vir interceder por alguém, sai do seu lugar e vem aqui orar comigo aqui agora. Talvez você quer interceder por alguém. Pastor, eu quero interceder por alguém, eu quero clamar por alguém, eu quero pedir a bênção de Deus, pastor, para alguém que está aprisionado. Eu estou vendo milagres acontecendo essa noite. Gente, é noite de libertação. Quem crê, rasga um glória a Deus aqui essa noite. Quem crê, glorifica o nome do Senhor essa noite. É noite de libertação, é noite de libertação. Sabe o que Deus me manda lhe dizer? O copeiro pode esquecer de você, mas Deus não se esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Ele está trabalhando, não aconteceu ainda, porque Ele está trabalhando. Não é o tempo dele, não é a hora dele, mas no tempo dele, na hora dele, as coisas, elas vão acontecer, irão acontecer. Quem acredita nisso? Glorifica o nome do Senhor essa noite. Eu estou cheio de Deus aqui essa noite, eu estou declarando vitória para você. Arabaracai, tonoroborehai, abra essa boca bonita que Deus te deu e glorifica o Senhor. Gente, é noite de prisões ser quebrada. Eu estou vendo Deus quebrando prisões esta noite. Eu estou vendo Deus quebrando prisões esta noite. Eu estou vendo gente que vai sair daqui livre. Eu estou vendo gente que vai sair daqui livre, daqui livre, daqui livre. Pastor, quem é o meu advogado? O seu advogado é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus, Ele é o Rei dos reis e Senhor do Senhor. E o Espírito Santo é aquele que passa contigo no meio das adversidades. Me esqueceram aqui, eu vou morrer aqui, eu vou ser acabado aqui. Não, Deus estava olhando para José e dizendo: José, o copeiro te esqueceu aqui, mas foi uma permissão minha. Mas José, os homens, eles estão te vendo aqui na prisão, mas eu já estou te vendo lá no trono, José. Eu já estou te vendo governando as coisas, José. Eu já estou te vendo, José, fora desta prisão. Meu irmão, eu já vejo os seus filhos fora dessa prisão. Oramaracantanai. Eu já vejo o seu marido fora dessa prisão. Meu irmão, eu já vejo a sua alma fora dessa prisão. Eu vejo pelo poder da palavra. Eu já vejo você fora dessa prisão. Se é verdade, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Quem pode adorar? 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 Tem muitas lágrimas aqui hoje. Deus está trabalhando na mente de pessoas aqui hoje. O Espírito Santo fala ao meu coração que Deus está fazendo alguém aqui pensar. Eu profetizo, você não vai sair da prisão para a mesmice. Você não vai sair da prisão para a morte. Você vai sair para você viver o novo de Deus. Você vai sair para você viver o novo de Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. As cadeias estão sendo quebradas. E eu profetizo, você não voltará mais para esta prisão. Você não voltará mais. Aleluia. Maravilhoso Deus, poderoso Pai que estás nos céus, eu quero pedir esta noite que o Senhor, através da sua palavra, comece a quebrar as prisões aqui. Meu Deus, a prisão, Senhor, ela altera a nossa rotina. Meu Deus, o padeiro que estava acostumado a se levantar, Deus, e olhar no cardápio, hoje vai ter brioche, hoje vai ter rosca, hoje vai ter bolo. Senhor, ele acordava e ele teve a rotina dele alterada, porque ele acordava e ele só via grades, Deus. As prisões alteram a nossa rotina. Outra coisa, Senhor, que as prisões faz, as prisões, Deus, ela cerceia a nossa liberdade, tira o direito da gente ir e vir.
Ó Deus, a pessoa que entra numa prisão financeira, não consegue mais viajar, não consegue mais ir num parque com a família, porque não tem o básico. Não pode comprar o básico. A prisão, Senhor, tira o nosso direito de ir e vir. Ó Deus, quem entrou numa prisão, não consegue ir no Brasil visitar a família, pessoas da família morrem, e fica gente com remorso aqui, e remorso lá, porque não pôde ir, porque as prisões, ó Deus, tira o nosso direito de ir e vir. Ó meu Deus, muda esse quadro, Senhor, muda essa situação, o Senhor pode fazer. O Senhor pode operar um milagre grande. Ó Deus, prisões espirituais, ó Pai, faz as pessoas perder bênçãos de Deus, faz as pessoas entrar, ó Deus, numa prisão de esfriamento, e coloca, Senhor, as algemas, ó Pai, do complexo de inferioridade, e elas olham e falam, não, Deus só usa o pastor, Deus só usa os obreiros, e fica naquela prisão. Ó meu Deus, a prisão, Senhor, tira o nosso direito de ir e vir. As pessoas querem vir para a Santa Ceia, mas não tem força, porque eles estão numa prisão. E quem está numa prisão não pode sair. Quem está numa prisão, Senhor, não tem direito de ir numa praça com a família, não tem direito de ir num culto de Santa Ceia, não tem direito de ir numa vigília, porque está numa prisão. E o diabo, Senhor, ele tem mantido muita gente nas prisões. O diabo tem aprisionado gente. E, ó Deus, e as pessoas não conseguem sair. Mas enquanto eu estou orando, eu estou vendo a mão de Deus quebrando prisões. Eu estou vendo a mão de Deus quebrando prisões. Eu estou vendo a mão de Deus quebrando cadeias esta noite e dando vitórias para a glória do teu nome. Pai, eu profetizo aqui que tem gente orando aqui, Senhor, e nesse novo ano, Senhor, que vai entrar, 2018, as prisões vão ser quebradas, e vai ter gente da família que vai dizer, onde você está indo? Ah, eu estou indo para a igreja. E as pessoas vão dizer, eu vou contigo também. Eu não estou mais preso, eu vou contigo. Eu vou contigo, e quando chegar lá, eu vou levantar a mão, e eu vou voltar para os caminhos do Senhor, porque eu não estou mais preso. Orabaragai tu noroborekei chovais tu norro anduki amandarahai. Oh Deus, eu quero lhe pedir, abre, Senhor, a porta dessas prisões, para a glória e honra do teu nome. Senhor, se há alguma prisão em mim, quebra nessa noite. E eu não quero sair para a morte, eu não quero sair para a mesmice, eu quero sair para o novo de Deus. Eu quero sair para o novo de Deus. Ó Deus, eu não estou na classe do padeiro nem do copeiro, eu estou na classe de José, Senhor. Eu quero experimentar o novo de Deus. Eu peço para que seja assim, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do maravilhoso, do magnífico, do puro, do extraordinário, do doce Espírito Santo repousa sobre nós. E a noiva do Cordeiro diga amém. Olha para mim, eu queria que você desse um abraço, pelo menos em 3 pessoas, e fale para ela assim, experimenta o novo de Deus. Fala para ela, experimenta o novo de Deus. Que culto, gente, que culto. Eu estou vendo prisões sendo quebradas ainda. Experimenta o novo de Deus. Abraça a pessoa que está ao seu lado e fala para ele assim, experimenta o novo de Deus. Deus abençoe a todos.